Windows 10 e 11 no mundo da Cracolândia. Chega, né, querido? Dividir mal, utilizando o nosso código DGVIP, você ganha 25% de desconto, várias formas de pagamento e é só usar e abusar. É tão fácil ativar quanto comprar. Global Cards, agora você tem preço especial na compra de Game Pass. Além disso, você tem acesso a gift cards incríveis e descontos especiais em toda a linha Xbox. Tá esperando o quê, querido? PlayStation 5, nasceu lá em 2020. Esse, por exemplo, veio no Day One. Um console com proporções exorbitantes. Isso mesmo, olha o tamanho dele. Na época, diriam que é que nem cerveja. É só se acostumar. Quase 3 anos e meio depois, é difícil se acostumar com o design dele. Esse console já passou por muita coisa. Ele iniciou num fluxo maluco. Chegou até não ter como você comprar. E o preço dele foi lá pra cima. Ele vinha de um planejamento de muitos exclusivos e sim, o teve. E também uma nova era de multiplayer da Sony, que talvez não exista. Enfim, PlayStation 5, quase 4 anos depois. O que esperar do circulador de ar? Bem-vindos ao DG, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. E essa é a nossa série 4 anos depois de nova geração. Nós já fizemos aí com o Xbox Series S. Se não conferiu, se liga no card aqui, clica lá e dá uma olhada nos resultados do quanto mudou e não mudou e o quanto está oferecendo, compensando ou não este console hoje, 2024. Hoje a gente vai vir com esse garoto aqui, o PlayStation 5, o grande PlayStation 5, literalmente. O grande PlayStation 5. Deixa o like, se inscreve no canal e, é claro, é óbvio, é lógico, se puder e quiser manter esse trabalho vivo, continuando lindo e maravilhoso, o seu apoio no apoia-se.com/detonandogeek é super importante. Então vai lá, ajuda a gente, porque esse vídeo é oferecido por essa galera que ajuda a gente. Se torne membro do canal ou deixe seu valeu. Pra quem é mais conservador e não quer uma assinatura, pode ajudar a gente com um valor aí qualquer através do pix@detonandogeek.com. Esse é um canal 100% independente que precisa da sua ajuda, incluindo seu like, é claro, é óbvio, é lógico. O PlayStation nasceu, talvez a primeira coisa dele, o PlayStation 5, nasceu da polêmica live do logo. Isso mesmo. Quem não lembra disso? A expectativa altíssima e uma CES a Sony iria apresentar. Ela começa de uma forma extremamente nostálgica. Ela traz todos os PlayStations. Todos os PlayStations, tudo que você jogou. Desde quando você estava ali no ventre da sua mãe jogando PlayStation, e ela trouxe todas as emoções, todas as marcas PlayStation. E no final, todos nós aguardávamos o PlayStation 5, suas especificações, seu formato e qual era o futuro da Sony para concorrer aí de frente com o Xbox Series X, que já havia anunciado. Aliás, o primeiro a anunciar nova geração, que isso aconteceu em 2019. Lá na Game Awards. Mas esse cara a gente não fez vídeo ainda, daqui uma semana a gente volta pra ele. No caso do PlayStation 5, nessa apresentação, tudo que a Sony entregou pra gente foi um logo escrito PlayStation 5. A frustração realmente foi grande naquele momento, porque tudo que nós queríamos era um console e ganhamos um logotipo. Talvez a melhor ascensão e a parte que o designer da Sony, que faz os logotipos, tenha tido seu momento único na vida. Ele teve uma apresentação só para mostrar a arte dele. Ok, então, meses depois aconteceu o que todo mundo queria. A apresentação do PlayStation 5 com várias modificações. A primeira coisa curiosa que aconteceu foi o dimensionamento. A Sony não poupou espaço físico para o console em si, se é que vocês me entendem. Em 2 versões exorbitantemente diferenciadas, sem diferença nenhuma, apenas um driver Blu-ray, vinha o PlayStation 5 no Digital Edition, o que você está vendo aqui, e é claro, com drive de Blu-ray.
E é claro que quem, assim como eu, comprou o Digital Edition, se lascou, porque o jogo aumentou pra caramba. Então, essa é uma parte importante desse vídeo. Seja qual PlayStation 5 que você vai comprar, ou até mesmo se sair um Pro, não compre em Digital Edition. Mas não foi só isso. Finalmente a Sony abandonou aquele conceito do DualShock, aquela coisa que parecia tipo feito de osso, de animal, e criou um controle mais moderno, mais ergonômico, e funcionou muito bem. É claro, é óbvio, é lógico que com algumas ressalvas. Apesar que, é claro, seus gatilhos responsivos são maravilhosos, principalmente nas flechadas de Eloy em Horizon Forbidden West. Drift, meu amigo. Foi um dos primeiros problemas de lançamento do PlayStation 5. Deu drift total. O meu aqui até soltou já a borrachinha. O controle realmente no começo não era o ponto forte do console. E mesmo sendo o ponto forte, ele tinha muita feature, mas economizaram um pouco, talvez, no material. Ok, rolou até processo sobre isso internacionalmente, um grupo de pessoas, blá blá blá. Enfim, não sei como tá, porque não acabei comprando um novo controle aí do DualSense. Mas, pelos relatos que eu digo, aparentemente não mudou muita coisa. O Drift parece que faz parte da feature do PlayStation 5. O console foi um sucesso absoluto. Claro, óbvio, é lógico. Porque, ao contrário do que fez o seu concorrente Xbox, já lançou aí com um jogo focado em nova geração. Que disseram que era de nova geração. Mas que só lançou para ele. Mas tudo bem, isso é legal. Outra coisa bacana desse console é que, por mais que ele não tenha os 12 teraflops do seu concorrente, ele conseguiu balancear muito bem a carga. Recentemente, a mídia internacional descobriu, só eles, porque a gente está falando isso há 3 anos, que também ele tem uma vantagem sobre a API de desenvolvimento, que é o quê? Sobre como a forma que o desenvolvedor trabalha com o console. Aparentemente é mais fácil e isso traz resultados mais positivos. Mark Cerny também acertou, o arquiteto, aquele cara que logo no início foi ignorado do PlayStation 5 e ninguém entendeu até hoje o que ele falou, porque as pessoas ainda criam rumores sobre o que pode ser o PlayStation 5. E o Mark Cerny disse tudo na apresentação dele. Dá dó do Mark Cerny. Ele acertou. Principalmente SSD. Se tem uma coisa que todo mundo zoou com o PlayStation 5, ó, o Super SSD. O Super SSD. Ora as bolas. O Pai Eterno, o Deus dos PC Gamers, Linus Tech Tips, pede desculpas a Tim Sweeney da Epic, porque ele não entendeu como funcionava os 12 canais de via express do PlayStation 5, que trouxe uma vantagem trabalhando com DIN 4, mas aumentando as vias e canais sobre a sua velocidade, o que dava uma vantagem até mesmo, naquele momento, sobre o PC. E dá vantagem até hoje sobre um PC com NVMe DIN 4. Claro, estamos falando de vantagem de SSD, não estamos falando de vantagem de FPS, performance e tudo mais. Entende, tá? Interpreta. Respira. Guarda o seu ódio e fala, ele completou falando de SSD. Essa transmissão de I/O por SSD conectado diretamente a um controlador de I/O que liga o SSD direto à memória VRAM do console ajudou muito ele a se dar bem em todos os quesitos, ou pelo menos na maioria, ou quase a maioria, enfim. Manter o equilíbrio da força, essa é a melhor questão em si, pela performance mais baixa que ele tem. Mas é claro, é óbvio, é lógico, nem sempre ele ganhou. E resolução, cada vez mais tem apresentado menor resolução. Nós fizemos uma análise de The First Descent e onde o Xbox Series X consegue ter uma resolução bem melhor do que o PlayStation 5. Mas bem melhor não significa que seja injogável. Mas quer dizer que até agora não vamos nos entrar em detalhes, mas ele competiu de igual para igual, como um bom escudeiro. Mas é claro, nem tudo foram flores. Ele iniciou lá em 2020 vendendo pra caramba. Vendeu tão rápido que acabou. Isso, a gente acabou de sair da pandemia. Estava iniciando o fim da pandemia, enfim, naquele momento, no final de 2020, e tivemos a crise de componentes. E quem foi mais afetado? PlayStation 5. O carinha chegou a ser vendido a R$12 mil aqui.
Isso mesmo, esse cara criou uma coisa que nunca existiu antes numa geração de consoles. O cambista de console. O cara que comprava o console e conseguia pegar no Day One de alguma forma, importava e revendia pelo dobro do preço. E teve gente que comprou. Eu imagino a cara deles hoje quando vê o preço do PlayStation 5 que a Sony trouxe. Inclusive, tá mais barato do que o próprio concorrente. Teve vários jogos exclusivos, que é a premissa aí da Sony em relação ao seu console, sempre foi. Ratchet & Clank, Homem-Aranha, tivemos God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, só que a Sony insistia no cross-gen, porque ela não conseguiu vender o suficiente do PlayStation 5. E a gente pode falar que de alguma forma, por mais brilho, e sim, são jogos incríveis que rodam muito bem no PlayStation 5, o cross-gen tirou um pouco do brilho do que poderia acontecer. Tinha os planos de Jim Ryan, que então era CEO aí, chefe de estúdios da PlayStation, e ele queria transformar esse cara em um modelo de multiplayer. Deu tudo errado. Isso talvez seja um pouco de culpa da concorrente, Xbox, que entrou lá com um plano de comprar Activision Blizzard, e este cara, aliás, a empresa deste cara, resolveu tretar com os caras. Call of Duty virou o pivô dessa treta, e depois que a Microsoft conseguiu comprar Activision Blizzard, a Sony resolveu despirocar. Mudou completamente o plano. Cancelou todos os updates de multiplayer que já havia prometido. Isso foi uma grande e enorme M. Depois também o que aconteceu de negativo foi em relação, principalmente esse ano, 2024. A Sony literalmente não lança nada dos seus estúdios. Talvez não, né? Ela vai lançar o Astrobot. Que legal. No console também se envolveu em vários problemas com remasters. E remasters que nem pareciam remasters. Que alguns foram chamados de remakes. Mas também eram remasters. A Sony, durante essa nova geração, tentou de todas as maneiras mudar a concepção de remake e remaster e deixar na mesma linha. Teve até o remake e remaster, que na verdade é um aprimoramento para PlayStation 5. Que custa 50 pau de diferença em Last of Us Parte 2. Isso mesmo. Você compra o console e tem que pagar o update do Last of Us Parte 2. Essas coisas foram realmente pesadas no PlayStation 5 e a quantidade de remake e remaster que a Sony fez. Uma coisa que não é uma crítica minha, porque na verdade eu absorvo a felicidade dela ter feito isso e eu aprovo que ela faça isso, mas eu não tenho como negar que acabou prejudicando também o console e os consolistas da Sony, que é o próprio PC. Quase todos os jogos, os maiores de impacto da Sony, foram lançados para PC, que antigamente era apenas um ano, hoje só falta Last of Us Parte 2, que está a caminho, God of War Ragnarok, que já está na cara do gol, e é claro, é óbvio, é lógico, Miranha 2, que deve lançar até o final do ano. Isso deve emparelhar basicamente todo o consolista da Sony com o PCista que compra jogo da Sony. E isso fez, talvez, com que os estúdios da Sony se focassem um pouquinho mais em PC. Talvez a gente coloque toda essa baixa de jogos que aconteceu em 2024 de exclusivos da própria empresa, dos estúdios da própria empresa para o PlayStation 5. E já vem a famosa pessoa fanática, extremista, azul, aquele cara que vai lá no Reclame Aqui e chorar porque Horizon foi pro PC. Deixa eu te falar, meu amigo, o que acontece. Helldivers é contratado. Apesar da IP ser da Sony, o estúdio não é da Sony. Nós estamos falando de estúdios da Sony. A gente está falando de Naughty Dog, Santa Mônica, Sucker Punch. A gente está falando de estúdios embaçados, que a gente queria que estivesse nesse console. Infelizmente, em 2024, não estão. Mas um estúdio se superou. E é claro, é óbvio, é lógico, trouxe as melhores IPs, provavelmente as mais inovadoras ou o maior impacto dentro desse console. Guarde esse nome. Se você vai comprar um PlayStation 5, Insomniac. Os jogos dela vale a pena e os caras trabalharam muito. Fizeram muito. Colocaram Ray Tracing, deixaram a tecnologia equilibrada, colocaram os portais de Ratchet & Clank. A Insomniac trabalhou muito. E talvez seja a que mais vendeu esse console. Mais do que a própria Sony, que resolveu lançar como um acessório extremamente importante uma tela remota, que não serve para nada.
E estamos nesse ponto aí em 2024. Sem jogos exclusivos do próprio estúdio para o próprio console, mas você tem a opção de ter uma tela remota. De qualquer forma, tem um ponto positivo em tudo isso. Esse console aqui, cara, ele tá com um preço ótimo. A Sony conseguiu reduzir bastante o preço no Brasil depois que voltou os estoques. Para quem não jogou nada de exclusivos da Sony, vale muito a pena. E ela incluiu até nessa geração um serviço lá, que é a PS Plus, que é o Essentials, que é o Deluxe, que é o Extra, tipo um Game Pass. Não é que nem um Game Pass, mas dá conta do recado principalmente para novos players que não jogaram ainda nenhuma experiência da Sony, sei lá, até os cross-gen, né, com PS4, porque sim, ele trouxe isso também, que foi legal. Resultado: PlayStation 5 nem é culpa dele em si. Ele está no status quo igual o Xbox Series X, que a gente vai falar. Isso em 2024, data que eu estou fazendo esse vídeo. O que é o status quo? Nem é super foda e nem é ruim. É o status de normalizado. Vale a pena comprar um PlayStation 5? Se você curte as narrativas da Sony, principalmente para quem ainda teve muito jogo aprimorado do PlayStation 4, que está a 60 quadros, colocaram um sistema de iluminação melhor, mudaram bastante, vale muito a pena. Todos os jogos que têm saído para esse console têm dado uma paridade muito bacana com o console mais poderoso do mundo até então, que é o Xbox Series X. Então, em performance, você não vai deixar a desejar. Talvez, em alguns casos, você vai perder um pouco de resolução, mas é uma excelente experiência. O DualSense é incrível. O 3D áudio, que parece que foi tão inovador, é só um áudio 3D como todos os outros, mas funciona muito bem e dá uma atmosfera bacana. Por esses pontos e outros, e o preço que está o PlayStation 5 hoje, ele se torna, dentro dos consoles, a melhor opção de verdade, mesmo com todos os problemas que eu falei. Então, se você pensa em comprar um console como esse, acaba sendo interessante. Mas lembre-se, para aproveitar do que saiu em 2020 até 2023. Porque se você esperar alguma coisa do PlayStation 5 para 2024, você vai ter Astro Bot, o jogo lá do robozinho. E também você pode conectar uma tela. Ah, eu não falei do VR. Ah, é? Ninguém compra o VR do PlayStation. Dane-se. Bom, esse foi o PlayStation 5 até 2024. O que será que vai ser esse console mais pra frente? Vai comprar? Não vai comprar? Vai esperar, talvez, quem sabe, o PlayStation 4 Pro? Não teve nem jogo do PlayStation 5 2024. E se os caras me lançar um novo console, eu vou falar que a sacanagem é multiplicada à raiz quadrada. Mas, de qualquer forma, não é a gente que comanda a indústria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o like. O importante é cooperar, com ou sem a sua opinião sincera. Eu preciso da sua ajuda. Apoia-se /detonandogeek.com e, é claro, é óbvio, é lógico, pix@detonandogeek.com para dar uma força aqui pra gente. E também, de uma forma aí, você pode mandar o seu valeu. Concorda, não concorda, discorda, compraria, vai comprar, não comprou, quer comprar? Fala o que você acha do PlayStation 5 em quase 4 anos da sua existência.